Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Eu sou o Patrick e toco essa edição especial junto com vocês. Pessoal, nossa edição de hoje é inteiramente realizada com a participação de companheiras. A gente começa escutando a companheira João Menezes, militante do PT, em Recife, Pernambuco, que falou com a gente diretamente do ato do dia 8 de março, no Parque 13 de Maio. Ouvimos também a companheira Natália Sena, da Direção Nacional do PT, da Comissão Executiva Nacional do PT, que fala sobre a importante discussão desta semana sobre a nova composição das comissões na Câmara dos Deputados. E ouvimos ainda a companheira Carídia França, do DCE da UFERSA, que fala sobre a posse da nova direção da entidade e as lutas que o DCE tem travado. E pessoal, nesse dia 8 de março, a gente vai começar a edição de hoje, que é inteiramente com a participação de companheiras, escutando o João Menezes, militante do movimento de mulheres em Pernambuco, e que falou com a gente hoje do meio do ato, que estava marcada para as 3 da tarde, no Parque 13 de Maio, em Recife. Oi, eu sou João Menezes, sou feminista, integro a Secretaria de Mulheres do PT e a direção estadual da articulação de esquerda aqui em Pernambuco. Nós hoje estamos nas ruas falando, para toda a sociedade sobre todos os direitos nossos que são violados cotidianamente. E aqui em Pernambuco nós chamamos a atenção, indo para as ruas com o tema pela vida de todas as mulheres, falando que somos favoráveis à legalização do aborto, que somos contra o racismo ambiental, que precisamos cobrar política em relação a todas as formas de violência e que somos contra todas as privatizações que terminam por fazer com que todos os serviços que atendem especialmente as mulheres, eles sejam precarizados. Então, hoje, no Brasil inteiro, as mulheres estão nas ruas, depois de termos vivido todo um desmanche de políticas. Esse ano também as feministas colocam muito a questão da vida das mulheres no Brasil e na Palestina também, porque sabemos do genocídio e do massacre que acontece lá, e nos somamos e nos solidarizamos. E também estamos lembrando que faz 60 anos que sofremos o golpe militar e que estamos nas ruas também para falarmos sobre a necessidade de reafirmarmos a democracia e também pedindo a prisão de Bolsonaro, que nesses últimos anos fez com que direitos nossos fossem violados, com que nossa voz fosse calada, não fez nenhum esforço para que o feminicídio e o transfeminicídio no Brasil fosse reduzido. Também a gente já esperava, porque afinal de contas é um governo misógino, é um governo fascista e é um governo que mostrou ser genocida, Então, estamos felizes por estarmos caminhando juntas, por mostrarmos a força do feminismo nas ruas, mas sabemos que temos muita luta pela frente e que esse ano não é uma conjuntura favorável para nós mulheres, mas por isso mesmo a gente pode dizer que a gente inaugura uma jornada de lutas que certamente terão como espaço as ruas no Brasil inteiro. Um abraço, companheiras e companheiros. Valeu, Jô. Obrigado, companheira. Na próxima edição, a gente vai tentar ouvir relatos e informes de companheiras de diversas cidades do país para a gente poder avaliar como é que foi esse importante 8 de março, que inaugura um calendário de mobilizações nacionais em todo o país. Lembrando que no próximo dia 23 de março já há um ato nacional convocado pelas frentes nacionais, Brasil Popular, Povo Sem Medo, pelo movimento social, pelo movimento sindical. E, gente, essa semana foi de discussões e decisões muito importantes no Congresso Nacional, em especial em razão da decisão da nova composição das comissões na Câmara dos Deputados. Razão pela qual a gente vai escutar agora a companheira Natália Sena,
da Executiva Nacional do PT, que faz um informe detalhado do que aconteceu que levou à eleição de bolsonaristas para a presidência de comissões tão importantes. Olá, Patrick e ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha. Vou falar um pouco, Patrick, sobre toda essa questão que foi comentada muito essa semana acerca da divisão das comissões para esse ano na Câmara dos Deputados, né? Teve muita polêmica em torno do que aconteceu. Vou tentar fazer alguns comentários, né? É importante dizer que as comissões, elas são renovadas a sua direção, né, todo ano. Mas que como o mandato do presidente da Câmara ele é de 2 anos, é comum que existam acordos que englobem o período de 2 anos, ou seja, o período daquele mandato. Em 2023, foi feita a reeleição de Arthur Lira como presidente da Câmara e, nesse contexto, em que são divididas as comissões, depois da eleição da mesa, existiam acordos, enfim, foram feitos acordos na formação dos blocos e tudo, e tinha questões que já estavam previstas desde 2023. Por exemplo, uma das mais polêmicas que está circulando essa semana é sobre o PL na presidência da CCJ. Já havia uma indicação de que isso ia acontecer mesmo por conta desses acordos aí que são feitos na formação dos blocos, né? Então, o PT ficou em 2023 com a presidência da CCJ, o PL ficaria em 2024. Lembrando que não se trata, nesse caso, de um acordo entre PT e PL, né? Até porque, rigorosamente, o PL é maior, né? Tem uma bancada maior e teria preferência para uma chamada, por exemplo, na presidência de comissões. Então, o método ele é todo baseado, enfim, nessas discussões que envolvem todos os blocos, né? PL, bolsonarismo, esquerda, centrão, setores mais diversos dentro da Câmara dos Deputados. Então, o primeiro comentário que eu queria fazer era esse, né? Existem acordos, existe uma discussão que é comum que englobe mais de um ano, né? Revezamentos e tudo mais. Essa questão do PL na presidência da CCJ, houve um ensaio de Lira de descumprir esse acordo. Então, isso ficou, né, sendo motivo de uma queda de braço lá entre eles, né? Lira, Centrão e PL. Lembrando que o PL é o partido de Bolsonaro, mas tem uma ala mais centrão, outra ala mais bolsonarista, então isso bagunça um pouco o meio de campo. Por exemplo, existiam negociações sobre ir para o PL, mas não ir para a ala bolsonarista, ir para a ala centrão, enfim. O governo, obviamente, era interessante para o governo que a CCJ não ficasse com o PL, então seria bom para o governo se o descumprimento desse acordo efetivamente se efetivasse, mas não foi o que aconteceu, né? Tem várias questões aí sobre a sucessão, né, que já estão veladamente sendo pautadas, a sucessão na presidência da Câmara. Lira quer eleger um sucessor e toda a dificuldade que existe na relação com o governo, toda a pressão, a chantagem que o Centrão, comandado por Lira, também tem feito no governo, também gera bastante tensões lá dentro, e nesse contexto foi mantido o acordo lá de entregar a CCJ para o PL. Outra questão importante nessa discussão sobre as comissões é que o debate do orçamento, né, da União, que foi feito no ano passado, aprovada a lei orçamentária e tal, teve toda uma discussão sobre o controle do orçamento, né? Isso apareceu muito forte no discurso de Lira de abertura do ano legislativo, há um mês atrás, mais ou menos, início de fevereiro, e é parte central dessa queda de braço aí entre o governo e Lira / Centrão, né? Essa coisa do controle do orçamento. Nesse contexto dessa disputa, né, que vem desde lá, principalmente da construção do orçamento secreto por Bolsonaro e que segue sendo uma dificuldade enfrentada aí pelo nosso governo, né, que é retirar, de certa forma, das mãos do parlamento, né, ao intuito de se retirar o tamanho da influência que está acontecendo do parlamento na indicação de para onde vai os recursos, né? Nesse contexto, foi criadas as emendas de comissão. Então, isso acabou colocando, digamos assim, um tempero a mais nessa disputa pelo controle das comissões, porque se tem emenda de comissão, é a emenda comissão que vai, na prática, ter incidência sobre indicação orçamentária, né? Que seriam essas emendas. Então, isso também acabou que é um componente
nessa disputa que está visivelmente mais acirrada em torno das comissões. Por exemplo, a Comissão de Saúde, que o PT ficou na presidência, é a que vai controlar o maior bolo de emendas de comissão que vão ser distribuídas aí pela primeira vez nos termos que estão colocados nesse orçamento agora. E aí o que aconteceu, né, nessa queda de braço que está colocado é que o setor bolsonarista do PL teve vitórias, né? Então, tanto em relação à CCJ quanto à Comissão de Educação, né, que foi a que mais ocupou aí a mídia, enfim, com o deputado lá de Minas Gerais, Nicolas, né, que é bastante bolsonarista, e a CCJ ficou a deputada Caroline Detoni, que é de Santa Catarina, também muito bolsonarista. Então, a grande questão é que, no fim das contas, o setor bolsonarista do PL ficou com o controle de duas importantíssimas comissões, né, da Câmara. E, enfim, a CCJ muito fundamental para todos os projetos que passam por lá e tal, e Comissão de Educação, por razões de mérito, não preciso nem explicar que é muito ruim que fique com alguém que tenha o perfil daquele cidadão. Então, a derrota que está colocada é nesse sentido. Agora, é importante entender que a derrota ela tem um significado maior, né? Ela é um elemento a mais nessa relação do governo com o parlamento, né? E da imensa dificuldade de construir uma governabilidade parlamentar que está colocada, né? Então, acho que o desafio, para além das negociações, do miúdo das negociações parlamentares sobre essa ou aquela comissão, esse ou aquele acordo, o desafio é a construção de uma linha política mais ampla, né, que envolva ações do partido, da esquerda como um todo e do próprio governo, no sentido de ter uma sustentabilidade que vá para além do parlamento, né? É o desafio que a gente coloca sempre, mas que toda hora que essas coisas acontecem, não tem como não repetir, que não tem um ambiente em que negociações disso, daquilo, articulaçõezinhas aqui e acolá vão resolver, né, a hegemonia que a direita e com alta incidência da extrema-direita tem nesse parlamento e os impactos disso para a pauta, né, para pautar o governo e para a própria sustentabilidade das medidas mais básicas, né, mais elementares que o governo quer adotar e, em muitos casos, depende da aprovação do parlamento para efetivamente implementar algumas coisas. Então, enfim, é preciso construir uma tática, uma linha de ação que vá para além, né, dessas negociações pelo alto entre governo, líderes, Lira, Mesa, presidente de comissões. Então, é um pouco isso aí que acho que é o que explica, né, e é consequência também dessa disputa em torno das comissões. Por fim, o último comentário sobre essa questão das comissões é o seguinte: é importante lembrar que desde que Lira assumiu a presidência da Câmara, as comissões elas têm um papel meio esvaziado, né? Então não é que eu estou dizendo que não tenha importância as derrotas que aconteceram, tem, né? Tem sim muita importância, foi muito grave, né? As presidências que estão aí colocadas para CCJ e Educação principalmente. No entanto, é bom lembrar, né, que os principais temas na presidência de Arthur Lira, ou seja, que ainda vai durar esse ano inteiro, né, tendem a ir direto para o plenário, né? Então, eu não consigo dimensionar com detalhes, enfim, com mais precisão, mas eu palpitaria que os temas de maior interesse do governo devem ir direto para o plenário, não passar pelas comissões. Agora, obviamente, as comissões são uma arena de debate, né, de discussão de temas, de, enfim, incidência no debate público sobre várias coisas importantes e que eles vão ter vantagem ao estarem presidindo essas duas comissões importantes. Valeu, Natália. Obrigado pelo informe, companheira. E, gente, vamos escutar agora a companheira Carídia França, militante do movimento estudantil, do DCE, da UFERSA, que traz para a gente uma ótima notícia, que é a vitória para mais uma gestão dos companheiros e companheiras que estão lá na UFERSA, à frente do DCE, e também um recado sobre o 8 de março. Saudações, Patrick, saudações petistas, me chamo Carídia. Me convidaram aqui rapidinho para dar alguns informes para o conjunto da tendência nesse início de ano de 2024, abertura do calendário de lutas, né? E, primeiramente, com muita alegria, queria informar o conjunto da tendência nacionalmente
que nós, enquanto Juventude da Articulação de Esquerda, continuamos nesse processo à frente da gestão do Diretório Central dos Estudantes Romana Barros, da Universidade Federal Rural do Semiárido, aqui no Rio Grande do Norte. Universidade essa que muitos diziam que Lula tinha vindo aqui no estado, na época de sua inauguração, para inaugurar muros, né? Quando, na verdade, ela é fundamental para o desenvolvimento do semiárido, ela é responsável pela formação de milhares de estudantes nos seus campi, em diversos cursos, seja tecnológicas, ciências aplicadas, enfim. Então, assim, é uma entidade histórica para a Juventude da Articulação de Esquerda aqui no estado e só demonstra a força da nossa política e da necessidade de a gente continuar construindo a nosso modo, né? Do modo petista de governar, digamos assim, passando em sala, falando do horizonte programático que nós temos, da nossa vontade de terminar os nossos cursos com diploma na mão, mas também com a saúde mental em dia, pautar creches universitárias para as mães estudantes e por aí vai. A gente tem inúmeras pautas, inclusive nossa conjuntura dentro da universidade ela é muito peculiar, pois nós ainda enfrentamos uma intervenção que, pelas mãos dos estudantes da nossa organização, talvez daqui a um tempinho eu volte nesse podcast e avise que ela de vez encerrou, pois estaremos passando daqui a pouco por eleições novamente, né, administrativas para a reitoria. Mas, assim, fundamental essa vitória por 1.327 votos dos estudantes, uma disputa muito acirrada, inclusive, com outras forças da juventude do PT, que se aliaram a uma força da oposição de esquerda, por sua vez. Enfim, história que fica para o movimento estudantil, que fica de lição para a gente fazer um balanço realmente apurado do último período, corrigir os nossos erros e também enfrentar uma conjuntura muito dura que vem aí durante esse ano e até o final do governo Lula 3, né, digamos assim. Mas outro ponto que é fundamental é relembrar o 8 de março, né? O 8 de março, que é uma data histórica de luta em defesa dos direitos das mulheres, né, da gente fazer as nossas denúncias em praça pública. Nós aqui já construímos uma atividade riquíssima com as estudantes da nossa universidade, debatendo o documentário A Margem do Corpo, que eu convido o conjunto da Tendência a acompanhar, tem disponível no YouTube, por exemplo. E a partir desse debate, a gente chegou a emocionar alguns estudantes, ficamos naquele debate e tal, mas também convidamos todos e todas para participarem da programação dos atos que teremos por aqui. Aqui no estado, o mote está sendo Mulheres que caminham juntas pela vida, pela dignidade, por trabalho e contra o fascismo. Porque a gente entende que esses atos do 8 de março são os primeiros depois dos atos golpistas que foram, enfim, puxados por Bolsonaro e companhia, pedindo anistia e tudo mais. Então é importante que as mulheres deem a linha na política e também afirmem que a gente quer Bolsonaro na cadeia, que a gente quer trabalho digno para as mulheres, que a gente quer uma nova lógica de divisão sexual do trabalho, que a gente pense, né, a partir de todas as políticas do feminismo, mas também as suas intersecções, né, as mulheres negras, por exemplo, as mulheres PCDs e por aí vai. O caminho é longo, o horizonte também é grande, mas a gente não pode ficar com um complexo de minoria. A gente precisa continuar se organizando e pautar o que a gente quer, que é a luta em defesa da vida das mulheres. Valeu, Caridia. Obrigado, companheira. Parabéns pela vitória a você, aos companheiros e companheiras e a toda a estudantada da UFESA. E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um programa que sai toda sexta-feira, organizado sob a responsabilidade da Direção Nacional da Tendência Petista, a Articulação de Esquerda. Se você gostou, ajude a divulgar. Envie o link para quem você conhece, para os militantes do PT e de esquerda. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Que esse dia 8 de março tenha sido um dia de luta, mobilização para a classe trabalhadora, para as mulheres no nosso país. A gente se reencontra na próxima sexta-feira. Até lá!